Olá, caros amigos do Vintage Drums Brasil, por aqui Douglas Trigo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do querido amigo Vitor Marcelos para poder estar participando do canal e contribuindo com o conteúdo e o crescimento do mesmo. O intuito da plataforma, igual o Vitor comentou outras vezes, é apresentar kits, processos de restauração e tudo relacionado às baterias antigas que os amigos têm no Brasil e tudo mais. Bom, eu apresento para vocês o meu último projeto de restauração. Vocês estão vendo uma Rogers Big R dos anos 70, né? Alguns tambores são de 1976 e alguns tambores são de 1977. Foi um instrumento que eu adquiri no começo desse ano, de 2020, por intermédio de um contato lá do Rio Grande do Sul, e ela tem uma história bem bacana. Era de um único dono até então, pertenceu aí a uma banda de baile bem famosa na região de Caxias do Sul, no estado lá do Rio Grande do Sul, uma banda chamada Itamona. Depois eu mando algumas fotos que eu recebi da época que o pessoal usava essa banda, né? Usava no palco para fazer aí festas de baile, casamento e tudo mais. E a história foi que o primeiro dono adquiriu ela no Paraguai. Eu imagino que deve ter sido um pedido especial pelo número de tambores, e veio dos Estados Unidos para o Paraguai, e ele então atravessou a fronteira na época para poder buscar esse kit lá, né? Uma vez que nessa época as importações de instrumentos já estavam fechadas, eram algumas exceções que pessoas e lojas que conseguiam alguma coisa por meio de algum meio facilitador daí, né? Esse kit chegou no estado muito ruim. O acabamento original dela era parecido com uma fórmica prata, que com o tempo ela foi trincando. Então, em diversos pontos do tambor, né, parecendo uma chapa de acrílico, um material bem espesso, na verdade. E ele chegou todo deteriorado, com as bordas todas em mau estado, os aros, tinha aro torto, tinha muita peça enferrujada, e foi um instrumento que deu muito trabalho para chegar nesse nível, tá? E aí, uma vez com o instrumento em mãos, vou até pedir para o Victor colocar algumas fotos aí enquanto eu falo, né? De como esse instrumento chegou, do estado que estava, até a gente começar o processo, né? Eu decidi não seguir com o acabamento original dela por alguns motivos, tá? O material mais próximo que eu encontrei para reproduzir esse acabamento prata era uma fórmica. E o pessoal sabe que fórmica e bateria é um material muito espesso, muito grosso, de difícil aplicação, muito chato de trabalhar, e que no final engrossa demais o tambor, acaba até matando o som do tambor. É muito grosso. Então, em termos de custo, para comprar essa fórmica e mandar colocar, ia ficar praticamente o mesmo preço de eu fazer um processo de laqueamento, né, com o Emanuel Valverde, que na minha opinião é o melhor restaurador do Brasil, que faz tambores sob medida, que faz acabamentos incríveis. Então, olhando para o catálogo de época dessa bateria, né, ela tinha poucas opções de acabamento natural laqueado, né? Tinha um brown fade e tinha esse aqui, que é um acabamento natural maple, né, que eles chamam. Basicamente é um ply de maple que você vem dando um acabamento de verniz, né, para poder chegar nesse tom de coloração. A Ludwig fez bastante, eles chamam de thermogloss lá, só que esse acabamento ficou mais comum na Rogers XP8, né, que são os cascos em maple, que veio na sequência, né. Essa é uma bateria com os cascos 5-ply, com anel de reforço, né, muito similar ao casco das Rogers Script Bags, né, mais antigas. E aí, quando a gente começou o processo de restauração, o Emanuel tirou toda aquela fórmica antiga, original. Foi feito um processo de preparação do casco para receber o ply de maple, né, que é a folha de acabamento externo. Os cascos foram lixados, as emendas de folhas dos cascos foram coladas, as bordas, os bearing edges foram refeitas porque estavam
todas irregulares, isso é um fator que influencia muito no som da bateria, né? E depois disso, né, foi adicionado a folha de maple e foi iniciando o processo de verniz e laqueação para chegar nesse resultado que a gente vê hoje, né? Ficou um espetáculo, eu acho que eu acertei na cor, o Emanuel fez um trabalho de primeira. Os aros originais, um estava em bom estado, o outro veio quebrado. Mas como eu queria que até os aros fossem nesse mesmo acabamento, então o Tosi lá de Sorocaba, né, Tosi Drums, ele fez um par de aros de 24 polegadas novos e o Emanuel depois fez o acabamento, né. Falando de hardware, algumas partes dessa bateria foram cromadas, tá? Por exemplo, os aros, parafusos e os pés de bumbo. Os pés de bumbo originalmente não eram cromados, ele era um aspecto cinza, meio fosco, bem feio. Na verdade, esse pé de bumbo eu acho muito feio, eu acho que o pessoal da Rogers errou lá no design. Então, uma forma de amenizar, eu acho que a estranheza desses pés de bumbo eu decidi cromá-los, então eles acabaram dando um visual bacana com laqueado, né? E chamando a atenção para o brilho da peça. Então, no resultado final, acabou que ficou bem harmonioso, né? Algumas peças não foram cromadas porque estavam em bom estado. Por exemplo, todas as canoas, o Vitor Marcelo, querido amigo, aí fez um processo de polimento nota 10. As canecas de tom, as canecas de surdo, né? E do lado de dentro, os parafusos internos, eles foram todos zincados, tá? Após essa parte pronta, eu cacei e comecei a comprar as peles, né? Eu queria um visual antigo, de época, e acabei comprando um lote de peles antigas da Leimar, né? New Old Stock, que eles tinham lá em estoque, lá no porão da loja. Então, enchi o saco do pessoal para poder garimpar as peles na medida que eu precisava, né? E o resultado está aí. Eu estou usando Ambassador Coated nos tons. Nos Concert Tones de 6, 8 e 10 eu estou usando Pinstripe. No Boom eu estou usando uma Powered Sonic na batedeira e uma Bass Drum Coated filme simples na resposta. Basicamente foi isso, foram meses de trabalho para chegar nesse resultado e fiquei muito feliz e orgulhoso com o resultado de poder estar trazendo um instrumento clássico como esse de volta à vida, né? Estava em estado deplorável. E só de poder resgatar a história e contá-la e mostrá-la para os amigos novamente, poder tocar um instrumento tão clássico como esse, é de enorme satisfação para mim. Então vou fazer alguns closes mais de perto aqui para poder mostrar para vocês. Vamos lá. Falando da configuração, né? Esse tomzinho de 6 aqui, o Emanuel Valverde fabricou o casco, não tinha originalmente esse tambor. E eu adicionei as canoas e peças originais da Rogers, porque esse kit ele veio com 2 surdos de 16. Como eu não fiz a restauração do segundo, sobrou algumas peças e eu acabei montando nesse Concert Tom. O Emanuel é um cara muito talentoso e reproduziu com muita fidelidade. Tá aí. Então 6, 8, 10 Concert, 12, 13, 14, 15 Ragtones e o surdo de 16. Aqui a gente tem um canhão, que é um belíssimo boom de 24/14, dando mais foco aqui no acabamento. Igual o Alexandre Badolato, colecionador de carros antigos, fala. Dá vontade de lamber. Ficou linda, bonita e cheirosa. Se a gente dá um close aqui na parte de dentro do tambor, eu pedi para o Emanuel fazer um acabamento inspirado nas baterias Gretsch, que são prateadas por dentro, né? Chamam de Silver Sealer. Como o original Granitone estava muito ruim, estava sujo e descascando, eu pedi para ele fazer a pintura interna de todos os tambores nessa cor aqui, inspiradas nas Gretsch clássicas dos anos 60 e 70. Detalhe para os aros cromados, parafusos cromados, canoas polidas e um belíssimo acabamento em Natural Maple. Agora o grande desafio da vez vai ser encontrar um surdo de 18 para poder fechar o kit, né? Ficaria aí dos 6 a 18. E mais para frente também queria ter a oportunidade de adquirir uma Dynasonic de 14 por 6,5 também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Antes disso, vamos colocar aqui o outro casco do surdo 16 que não foi restaurado, só para a gente poder fechar esse vídeo, né? Olha a diferença do acabamento, todo trincado.
E foi exatamente assim que essa bateria chegou para mim. Olha o estado disso. Muito ruim. Muito ruim. E a hora que a gente coloca de lado, né? Praticamente impossível de imaginar que ficaria desse jeito. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.